Acharam? Amém. Diz assim: de onde vêm as guerras e a peleja entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, os quais guerreiam nos vossos membros? Cobiçais e nada tendes, matai e sois cheios de inveja, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e não tendes o que desejais, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pede mal, para gastardes em vossos próprios deleites, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Oi, cuidai vós, que em vão diz a Escritura: o Espírito que habita em vós sente? Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos... Quantos querem essa poderosa palavra? Onde nós lemos, nós vamos ver por que Tiago, ele está dizendo aqui, que ele está falando da Escritura. Ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura: o Espírito que habita em vós tem ciúmes. De onde que ele está se referindo realmente a esse ciúme do Espírito Santo de Deus dentro da Escritura, né? Então essa palavra ciúme, ela no grego, no original no grego, ela está se referindo a um zelo, porque existe aquele ciúme lá de Gálatas 5, né, que é aquele ciúme mau, aquele ruim, que a gente, né, o cara não pode conversar com uma mulher, a mulher não pode conversar com o homem, né? Não tem um negócio desse assim, que a pessoa fica com um ciúme terrível, né? Tá arriscado, a gente vê até caso de feminicídio, né? O cara mata a mulher por causa de ciúme, a mulher mata o cara por causa de ciúme, né? Tem gente que tem ciúme de homem, de mulher, tem gente que tem ciúme do filho, tem gente que tem ciúme de um carro, né? Esse ciúme é carnal. Esse ciúme, ele tem que ser controlado por nós, né? E quem é que vai controlar esse ciúme, esse desejo ruim dentro de nós? O Espírito Santo de Deus, né? Eu tinha um amigo que a menina queria separar dele, e ele se jogava na frente do carro, dizia que ia se matar, ia pular do prédio. E eu falava para ele: que adianta você fazer isso tudo aí? Ela vai continuar viva. Aí chegou uma hora que ele tomou até diabo verde por causa do negócio de ciúme, emagreceu, quase morreu, e não adiantou de nada. Então você vê que esse ciúme ruim, ele te leva para uma perdição. Mas o ciúme de Deus, esse zelo de Deus, o cuidado de Deus, é uma coisa totalmente diferente. Vamos abrir lá em Êxodo, no capítulo de número 20. Abre comigo, é rapidinho. Hoje nós estamos falando sobre o ciúme do Espírito Santo. Então vamos ver de onde que Tiago tirou esse ciúme, essa passagem, onde ele diz que está escrito nas Escrituras, que ele está falando do relacionamento nosso com o mundo, né? Então você vê que o relacionamento do cristão com o mundo, ele rompe o relacionamento com Deus. Por isso que Jesus chegou a dizer: não podeis servir a dois senhores, ou você agrada a um e desagrada o outro, né? Então quanto mais você se aproxima do mundo, das coisas do mundo, mais você se afasta de Deus. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se afasta das coisas do mundo, né? Aí o que você prefere? Ter um relacionamento com o mundo ou um relacionamento com Deus? Isso aí vai de uma escolha, né? A vida, ela é feita de escolhas. Êxodo 20 diz assim: falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Olha de onde Deus tirou o povo de Israel: da terra do Egito e da casa da
escravidão. Não terás outro Deus diante de mim. Ou seja, né, ele está dizendo aqui que Deus ele tem um zelo, um ciúme, um cuidado muito grande para que a gente não se dê à idolatria, tanto de imagens como a idolatria. O que seria uma idolatria? Tudo aquilo que a gente coloca à frente de Deus, né? Tudo que está no nosso coração e tomou o lugar de Deus, em primeiro lugar tem que estar quem? Deus, né? Primeiro Deus na nossa vida, depois o resto. Agora, quando alguma coisa toma a frente do lugar de Deus, aquilo se torna uma idolatria. Ó, você vê, tem cantores internacionais que chegam aqui no Brasil e tem pessoas que ficam uma semana, às vezes um mês, dormindo na porta de um estádio para ver aquela pessoa, né? Isso é uma idolatria. Você convida a pessoa para ir numa igreja, a pessoa não tem coragem de passa na porta da igreja, não entra para adorar a Deus, mas por causa de um homem, de uma mulher que de repente vem, nem conhece, vem de outro lugar, não vai fazer nada para aquela pessoa, mas aquela pessoa fica ali um mês, sei lá, na porta de um lugar ali, esperando só para ter um tchau, né? Você vê que isso se tornou o quê? Uma idolatria. Então aquilo ali tomou a frente do coração de Deus. Essa é uma das funções do Espírito Santo de Deus. Qual é, pastor? Nos firmar para que a gente não tenha desejo de estar no mundo. Glória a Deus. Para que a gente não tenha ninguém à frente de Deus. Isso é uma das funções do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. É o que o Espírito está falando conosco nessa noite. E Deus é um Deus zeloso, né? O que significaria esse zeloso? Ciumento. Na verdade, essa palavra zeloso quer dizer um Deus ciumento. Por que Deus tem ciúme de nós? Por que o seu Espírito tem esse ciúme de nós? Porque Deus, ele quer ser o quê? Exclusivo. Deus não divide a glória dele com ninguém, né? Por exemplo, para você entender, Deus te deu saúde, te deu vida, família, trabalho, né? Deus te deu saúde, você levanta de manhã cedo, você tem um trabalho. Quantas pessoas estão desempregadas, né? Quantas pessoas não têm uma família? Você tem uma família, tem filho, tem um monte de coisa boa. Aí ele fala lá no livro de Isaías assim que o artífice vai lá uma madeira, corta a madeira, serra um pedaço de madeira e começa a trabalhar. Aí se junta ao ourives, aí se junta com um monte de trabalhador para fazer uma imagem de escultura que não tem vida, que não vai fazer nada por você, e as pessoas idolatram aquela imagem de escultura. Quer dizer, a glória que era para ser dada para Deus vai para uma imagem de madeira. Anabandacoba nasce. É por isso que muitas pessoas têm raiva do evangelho, do evangélico, porque nós não adoramos imagem de escultura. Nós adoramos um Deus que a gente não pode ver, mas que ele está vivo. Um Deus que, se você dobrar o joelho agora e clamar, ele vai fazer alguma coisa por você. Agora dobra diante de uma imagem de escultura que não pode fazer nada. Anabandacoba nasce. Louvado seja o nome do Senhor. Tem vários tipos de idolatria que são abominações para Deus e que a gente pratica sem saber. Quantas vezes a gente carrega fita, amarra fita no braço, bota figa. Eu entrei no carro do Uber de um cara outro dia, eu pensei até que o retrovisor dele ia cair. De tanto troço que estava lá pendurado naquele troço. Eu olhei assim e falei, Jesus, eu não sei como é que não caiu o retrovisor do cara. Ou seja, a confiança dele, ele acha que aquele cordão, que aquilo ali está consagrado, não sei, para alguma coisa, vai garantir alguma coisa na vida dele. Mas que na verdade, quem te sustenta, quem garante a tua vida, a tua saúde, a tua casa, a tua família, é o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. E o Espírito dele tem esse ciúme dentro de nós, né? Ele habita dentro de nós. Anabandacoba nasce. O profeta Ezequiel, ele chegou a dizer lá no capítulo 8, para que o povo de Israel não provocasse a ira de Deus por causa do ciúme que Deus tinha, e eles estavam
adorando. Ezequiel chegou a olhar do buraco. Deus falou: olha pelo buraco. Ele chegou do buraco do templo e olhou pelo buraco que tinha na parede e viu os sacerdotes adorando o Deus Lua, o Deus Sol dentro do templo. Então você vê que, né, as coisas que eram feitas escondidas, mas Deus estava vendo. Anavassube anavassa. Louvado seja o nome do Senhor. Já vou terminar para a gente entrar no momento de oração, mas preste atenção aqui. Por que Deus tem esse ciúme de você e de mim, do seu povo? 1 Pedro, abre comigo. 1 Pedro, capítulo 2. Um pouquinho mais à frente aí. Versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Diz assim: mas vós são a geração eleita, real sacerdócio, nação pura, povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que no outro tempo não eras povo, mas agora sois o povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Então, ou seja, por que ele tem cuidado de nós? Porque nós somos o quê? Um povo exclusivo de Deus. Aleluia, Jesus. Não foi você que escolheu, decidiu isso para a tua vida, foi ele que escolheu. A senhora estava lá, né? Estava lá, você estava lá, eu também estava lá, mas foi lá que ele nos viu. Glória a Deus. Foi lá que ele foi nos buscar, foi lá que ele foi nos resgatar, né? As pessoas falam assim, alguns vêm pela dor, outros vêm pela... A maioria, irmão, vai vir realmente para a casa do Senhor quando passar um processo muito difícil. Glória a Deus. Por quê? Porque aí Deus vai mostrar realmente que lá no mundo, quando você tem dinheiro, tu está cheio de amigo. Quando você tem uma situação boa, uma casa boa, um carro bom, a tua casa fica cheia, fica lotada. Mas quando você perde tudo e você não tem mais nada, a maioria das pessoas te abandonam. Então é nesse momento da enfermidade, é no momento da escassez, é no momento de um processo muito difícil que Deus permite acontecer certas coisas na nossa vida para mostrar que Ele nos ama. Então, por que o Espírito Santo de Deus sente ciúme de mim e sente ciúme de você? Porque Deus nos ama. A lavassúbia na base. Eu fecho aqui agora. A lavassúbia. Então, esse zelo quer dizer o quê? O cuidado. Aleluia, Jesus. Abre lá em Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio 30. Nós vamos ler o versículo 17 e o versículo 18. Deuteronômio 30, versículo 17 e versículo 18. Diz assim: mas se o teu coração se desviar e não quiseres ouvir, e fores incitado a te inclinares a deuses estranhos e os servires, portanto, eu hoje vos declaro que certamente perecereis, não tereis largos dias sobre a terra para a qual vais, depois de passar o Jordão, para entrar e ela possuíres. Então você vê que Deus anunciou que se o povo se desviasse o seu coração para outros deuses, o que ia acontecer com aquele povo? Deus ia desviar o seu rosto. Isso é o zelo de Deus, é o cuidado de Deus, né? Deus, ele não quer nos perder. Deus não quer te perder, Deus não quer me perder. Então assim, Deus, ele fica o tempo inteiro trabalhando para que a gente se fortaleça e não tenha amizade com o mundo. Aleluia. A navassobe a navácia. Aí ele diz aqui, a igreja, ela é a noiva, ela vai ser a esposa, hoje ela é a noiva. Aí eu te pergunto uma coisa aqui: qual é a função do Espírito Santo
para a noiva de Deus. Uma noiva, quando ela vai se casar, o que ela faz? Ela passa o quê? Por um processo de quê? De embelezamento, não é? De uma preparação para o casamento, né? Aquele dia, não tem o dia da noiva, né? Não tem até tinha um programa, né, que preparava para o dia da noiva, assim, que a pessoa é transformada, né? Então, assim, qual é a função do Espírito Santo de Deus com a noiva? Transformar, embelezar, preparar a noiva para o casamento. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aí você gostaria, eu te pergunto aqui agora e fecho aqui agora. Entenda a pergunta. Se você fosse casar, você ia gostar de ver o teu noivo na mão de alguém? Não. Ia gostar de ver o teu noivo embriagado, andando pela rua, caindo? Desempregado, todo rasgado? Então, esse cuidado que o Espírito Santo de Deus tem conosco, de não deixar a noiva ficar de qualquer maneira. Aleluia. Por isso que ele tem um zelo, um cuidado, para que a gente não se desvie e vá parar no mundo. Porque quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Você entendeu esse negócio aqui hoje, nessa noite? Aleluia. A nava sob a navassa. Deus está falando para mim e para você. Eu tenho um ciúme de você. Aleluia. Tem um ciúme terrível de você. Deus tem um ciúme terrível da senhora. Deus tem um ciúme terrível de você. Eu creio nisso. Deus tem um ciúme terrível de nós. Por isso que ele fica o tempo inteiro trabalhando para que a gente esteja sempre preparado para a sua vinda. E uma das funções do Espírito Santo de Deus é nos preparar. Sem ele, nada nós alcançaremos com Deus. Tá, irmãos? Então,